Somos alunos da Univesp. Nosso trabalho de conclusão de curso tem como tema a análise da inclusão de crianças com deficiências em escola, utilizando a ferramenta Business Intelligence. Os integrantes do grupo são Ana Paula dos Santos Vicente, Antônio Carlos Machado, eu, Daiane Rodrigues Marques da Paixão, Edivan Jacó da Silva, Matheus Cardoso de Oliveira, Rafael Coelho Manzo e Tânia Gomes Priante. Boa noite, eu me chamo Edivan e eu vou falar um pouco, introduzir um pouco sobre o nosso tema, no tema do nosso TCC, que é sobre a inclusão de crianças com deficiência. Esse é um tema que é muito discutido ultimamente, cada dia mais ganha mais importância e realmente é justo que tenha essa importância, porque no contexto brasileiro, né, a inclusão de pessoas com deficiência na educação pública tem as suas bases legais na Constituição Federal de 88, que garante o direito à educação para todos, né? Além disso, a LDB, né, de 96 estabelece que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente à rede regular de ensino. E um dos principais fundamentos da inclusão é o reconhecimento da diversidade humana, que é o direito de cada indivíduo, a educação principalmente. A inclusão educacional que visa romper, na verdade, né, a segregação histórica que existe, que exclui as pessoas com deficiência do ambiente escolar. Em suma, a inclusão de pessoas com deficiência na educação é um processo bem complexo, que requer o engajamento de toda a sociedade. E trata-se também de um direito fundamental, que é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, na qual todas as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial e contribuir para o bem comum. Sou a Tânia. Apesar das conquistas legislativas, a inclusão social ainda é um desafio muito grande no Brasil. As dificuldades nas escolas são inúmeras. Podemos citar a falta de capacitação dos professores, a falta de contratação de profissionais especializados como psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, a falta de materiais, recursos e equipamentos como rampas, corrimões, sinalização tátil, banheiros adaptados, entre outros recursos. A inclusão requer não apenas tolerância física e tecnológica, mas também uma mudança de mentalidade e uma cultura inclusiva em todas as esferas mentais. A inclusão social, ela envolve a promoção de uma cultura inclusiva em todos os aspectos da vida escolar, incluindo o recreio, atividades extracurriculares, a convivência entre alunos e a adaptação do currículo para atender às necessidades de cada aluno. Oi, eu sou a Ana Paula e vou falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa de campo. O assunto que abordamos no desenvolvimento do nosso trabalho é de difícil acesso. Unidades escolares, bem como municípios, não possuem dados exatos. As crianças com deficiências, para serem inseridas no banco de dados, elas precisam ter um laudo e muitas ainda não possuem. Por isso, nos baseamos em uma pesquisa quantitativa, onde coletamos dados através de formulários online. Esses dados eles foram armazenados e organizados dentro da ferramenta Business Intelligence, Power BI, que com sua eficiência é possível apresentar gráficos que demonstram a importância de unidades escolares adaptadas, profissionais qualificados e principalmente de um município participativo que se preocupa com as famílias que possuem portadores de deficiência.
Boa tarde, é o Matheus. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre os business de inteligência. Bom, para quem não conhece, business de inteligência é a inteligência dos negócios, né? Ele coleta dados e busca as melhores informações de forma inteligente e te ajuda a tomar as melhores decisões. O nosso trabalho, nosso TCC, a gente escolheu o Power BI. Ele é um business de inteligência, ele é um BI. E o interessante aqui do Power BI, a gente vai estar deixando aqui esse pequeno textinhos explicando melhor na teoria como que funciona um Power BI, como que é a busca de um business de inteligência, mas explicando resumidamente aqui para vocês, o interessante do Power BI é a forma dinâmica como ele trabalha. Você consegue criar medidas DAX, que é a linguagem nativa do Power BI, e manipular de acordo com a sua necessidade. Então você consegue ver um volume geral e você consegue filtrar ele e ver uma cidade ou um estado específico de acordo com a sua necessidade. Ele é muito interativo com o seu leitor. Então, seu leitor pode ter vários filtros ou várias visões diferentes, ou pode ver uma visão geral. Sou Antônio Carlos e em nosso TCC abordamos analisar em BI com dados daquilo que obtivemos. Tentamos demonstrar insights, dizendo para onde podemos caminhar. E se a gente comparar isso com outras ferramentas, a gente pode ver que temos visões em dashboard para que incentivamos mais ações com visões diferentes, e isso pode ajudar muito mais aqueles que necessitam. Olá senhores, meu nome é Rafael. Nesse trabalho, utilizamos a ferramenta Power BI para analisar a inclusão de crianças com deficiências em escolas públicas e particulares de diversas cidades do estado de São Paulo. Através de um dashboard interativo, podemos visualizar como está a situação de inclusão nessas escolas, comparando os dados por região, tipo de escola e tipo de deficiência. Os resultados mostram que há uma grande disparidade entre escolas públicas e particulares, sendo que as primeiras apresentam um número muito menor de crianças com deficiências matriculadas e atendidas. Além disso, observamos que há uma predominância de crianças com deficiência intelectual e auditiva nas escolas analisadas, o que pode indicar uma falta de diagnóstico ou de acesso a outras modalidades de atendimento. Olá pessoal, tudo bem? É o Matheus aqui de novo. Vou estar mostrando aqui para vocês agora o nosso resultado, o nosso dashboard criado no Power BI, como que ele ficou. Então esse link é o link que te leva para o dashboard. Esse link é público, qualquer um pode estar acessando. A gente vai deixar aqui no balãozinho, no card aqui em cima, no canto direito, e vocês podem estar acessando ele para estar navegando e vendo como ficou o nosso resultado. Bom, clicando aqui no logo da Univesp ou exibir conteúdo, qualquer um deles, você vai ser direcionado ao dashboard. Então aqui a gente criou duas páginas, uma pesquisa simulada, onde a gente vai mostrar como funcionaria se isso fosse nível Brasil, se tivéssemos dados para nível Brasil. E essa segunda página é a nossa pesquisa real, que basicamente o layout é o mesmo, porém a pesquisa real ficou bem centralizada em São Paulo, não tivemos outros dados em outros estados. Então a gente decidiu simular, criar duas páginas, uma simulação e uma pesquisa real, para mostrar como que funcionaria se tivéssemos dados, se tivéssemos informações, e aí ficaria algo mais completo, mais rico de informação. Então aqui esse é o layout do nosso dashboard que a gente decidiu aplicar. A gente criou alguns gráficos, algumas contas, digamos até simples, dentro do Power BI, na linguagem DAX. Colocamos aqui na lateral esquerda um gráfico dizendo como que funciona os números por deficiência. Então aqui você vai ver quantos é autismo, quantos são dislexia, o número geral aqui nesse cartão.
nesse outro aqui a porcentagem que representa esses casos em crianças que estudam em escola particular, municipal, estadual, e abaixo deles temos um gráfico de barra separado pelo grau da deficiência e por gênero. Então ele vai criar essas 3 barras para o masculino e essas 3 barras para o feminino, representando o número que essas crianças são e qual é o grau da deficiência delas. Aqui pensando também até numa extração, a gente criou uma tabela aqui embaixo, que é uma tabela mais analítica. Aqui você vai ter todas as informações detalhadas: estado, município, gênero, a idade, o ano escolar da criança, a classe da necessidade, o tipo da deficiência, o grau da deficiência. E esse mapinha aqui, que é um mapinha muito legal, que ele te mostra a mancha do estado, quantos casos temos, né, de crianças com deficiência em cada estado. Então, se você for passando o mouse aqui, ele vai te mostrar. E o mais legal de tudo do Dashboard, que é o que eu acho que representa a facilidade dessa ferramenta, são os filtros que a gente consegue aplicar. Aqui na lateral temos 3 filtros: município, idade, classe da necessidade. Então aqui, se a gente filtrar, clicar em Arujá, por exemplo, o gráfico se torna todo interativo. Ele vai te mostrar quantos casos tem em Arujá, qual é a deficiência que tem em Arujá. A tabela analítica só vai filtrar somente Arujá e a idade dessa criança. Enfim, a gente consegue aplicar diversos filtros. Você vai vendo que o gráfico vai interagindo com você, tudo no gráfico vai alterando as contas, o volume, o número de casos, a mancha no mapa. Então assim, tudo vai se alterando. É muito bacana esses flags que a gente consegue estar fazendo nos filtros, e é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, para que o nosso leitor, o nosso ouvinte, possa entrar aqui e realizar esses filtros, e ir brincando aqui com esses filtros, para ver o que ele pode extrair de informação, o que pode ser válido. E o mais legal disso é que nessa simulação a gente consegue mostrar que a ferramenta do Power BI não necessariamente precisa ser usada em indústrias ou em empresa. Ela pode ser levada ao ouvinte, ao leitor mais simples, que não conheça a ferramenta. A gente colocou contas bem simples, números bem simples de entender no visual, para que qualquer pessoa que olhe consiga estar interagindo, consiga extrair a informação, e uma mãe que tem uma criança deficiente consiga ver, classificar o seu filho aqui e levar a sua dificuldade para um canal onde ela possa se expressar, onde ela possa pedir os seus direitos. Então é muito bacana, a gente consegue ter essa interação. Aqui a nossa pesquisa real, o layout é o mesmo, a interação é o mesmo, só que aqui a gente tem informações verídicas de crianças com deficiências matriculadas nas escolas. Só a diferença é que o nosso gráfico, nosso layout real, baseia-se em São Paulo. Ele não tem informações de outros estados. Mas aqui é importante a gente frisar que a funcionalidade do nosso dashboard, ele pode sim ser aplicado em qualquer público. Ele pode sim ser utilizado por qualquer pessoa, por mais leiga que seja e não conheça a ferramenta. Ela pode sim usar, se basear, se informar e utilizar isso como uma forma de instrução para ela. E até mesmo em escolas isso é muito bacana. Eu acredito que se todas as escolas tivessem um dashboard como esse, com essas informações, isso seria muito legal para a administração também. Então esse é o nosso intuito. A gente criou esse dashboard com esse intuito, e eu acredito que ele seja muito funcional. E acessem ele, veja como ele funciona, flaguem os filtros e vamos praticar a inclusão.
Vamos utilizar a tecnologia a favor da inclusão. Obrigado, pessoal. Esse é o nosso TCC.